Se inscreva no canal para receber outros vídeos de pregações, testemunhos e louvores ao nosso Deus. Olá, eu sou a Joyce Maia e gostaria de dar a você as boas-vindas ao Ministério de Vida na Palavra. Hoje eu vou ensinar sobre Deus ser o seu vingador. É uma grande bênção na sua vida quando finalmente aprendemos a deixar Deus lutar as nossas batalhas e parar de trazer justiça às nossas próprias vidas por cada injustiça que alguém fez a nós. Como muitos de vocês, muita injustiça foi cometida contra mim em minha vida. Quando criança, fui abusada sexualmente, maltratada por pessoas diferentes em momentos diferentes da minha vida. Teve momentos que as pessoas da igreja feriram-me. E, bem, você sabe, a inclinação da nossa carne, bem, a nossa inclinação é de revidá-las para nos proteger e não deixá-las tirar vantagem de nós. Mas Deus diz, eu sou o seu vingador. Se você deixar as coisas comigo, eu trarei uma recompensa à sua vida. Então eu creio que enquanto você recebe essa palavra, ela te encorajará a deixar para lá e deixar para Deus. Deus te abençoe. Eu quero lhe dizer hoje aqui que Deus é o seu vingador. Diga, Deus é o meu vingador. Hebreus capítulo 10, verso 30. Porque sabemos que ele disse, minha é a vingança. A Bíblia Amplificada diz, a retribuição e o suprimento da injustiça completa está comigo. Agora, justiça significa, Deus pega o que está errado e conserta. Ele diz, eu farei a compensação exata. Diz o Senhor, e novamente o Senhor julgará, determinará, resolverá e estabelecerá a causa e as causas do seu povo. Eu amo essa passagem. Que Deus estabelecerá minhas causas. Deus trará justiça para a minha vida. Se alguém estiver me maltratando, Deus cuidará dele. Eu não preciso fazê-lo. Amém? O principal ponto que eu quero mostrar para vocês aqui hoje é que é da natureza humana vingar-se daqueles que nos feriram. Porque isso é um problema? Existe um desejo na nossa carne para fazer isso. Por isso é um problema. Uma das maiores formas de mostrarmos nossa confiança em Deus é confiando que o nosso Deus cuidará das pessoas na nossa vida, que não nos trata do jeito que achamos que deveríamos ser tratados. Alguém concorda comigo? Isso requer muita confiança. Não é? Sabe, isso requer muita confiança para esperar em Deus, ao invés de tentar vingar por si mesmo. Muitas vezes, na nossa tentativa de vingar por nós mesmos, não apenas tentamos mostrar que estamos certos nessa situação, mas queremos nos certificar de que as pessoas saibam de que aquilo não vai passar em branco. É muito difícil quando nós sentimos que alguém está nos maltratando, não os fazer perceber. Ou lhes dizer de alguma forma que nós não deixaremos isso assim. 1 Samuel capítulo 24. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos ficariam ofendidos. E eu creio que, embora Satanás sempre tenha usado essas táticas na tentativa de barrar a unção mais do que nunca, ele tenta trazer intriga e ofensa para barrar as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Quantos aqui tiveram uma oportunidade nestes 7 dias da última semana de ficar com raiva de alguém? Bem, olhe só para isso. Vejam, pessoas velhas, jovens, adolescentes, com as mãos levantadas. Homens, mulheres, todo mundo. Bem, eu posso levantar a minha também. Nós temos oportunidade, mas não precisamos pegar cada oportunidade que aparece na nossa frente. Nem toda oportunidade que aparece é algo vindo de Deus. Nem todas são boas oportunidades. Eu sei de 2 situações, quero dizer, diretas e banais. Situações em que Satanás tentou semear a intriga. E uma delas foi entre algumas pessoas que trabalham conosco, às vezes mesmo as pessoas de Deus que trabalham no ministério enfrentam dificuldades de relacionamentos.
Bem, os discípulos de Jesus tiveram dificuldade em se relacionarem. Essa é a minha opinião pessoal. Eu não sei se consigo provar isso, mas eu creio que Pedro teve problemas com João. E Jesus estava falando com ele sobre perdão. E Pedro disse: bem, quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? 7? Bem, parece que havia alguém entre eles que estava continuamente irritando, de novo e de novo, sempre, irritando outra vez. E ele disse: Deus, eu não aguento isso mais. É muito ruim quando alguma coisa acontece uma vez ou outra, mas você sabe, o hábito de irritar que alguém tenha, e você tem que estar perto dele o tempo todo. Veja, eu amo meu marido, nós temos um ótimo relacionamento. Mas uma coisa que o Dave faz há anos, e finalmente eu morri para isso, se alguma coisa acontece muitas vezes durante anos, ou você pode morrer por isso, ou morrer para isso, um dos dois, sabe? Ele tem o hábito de me dizer: você tem certeza? Bem, eu não gosto de ser questionada. Minha personalidade, eu sou bem definida com a forma que sinto a respeito das coisas. Eu sou muito decidida, eu sou muito definida. Então, quando eu falo alguma coisa, eu acredito estar certa, senão eu não teria dito. Não é porque eu não posso ser corrigido, eu não posso estar errada, mas ele faz isso tanto. Tem certeza? Você tem certeza? Você tem certeza? E eu quero... Mas finalmente superei isso. Sabe, às vezes Deus não move as coisas do nosso jeito porque Ele deseja que nós superemos isso. Ele quer que cheguemos ao ponto em que, se as pessoas nunca mudarem, mesmo assim eu serei feliz. E aquelas pessoas que querem dar a sua opinião sobre todas as coisas que acontecem na sua vida? Para dizer a verdade, a família Maier é muito opinadora. Quero dizer, sabe, entre nós, temos 4 filhos, mas o Dave e eu, mais 5 netos e ainda a casa do meu irmão. E ele é uma grande parte da família e todos somos opinadores. Muito opinadores. Se você tentar comprar uma casa no meio dessa família, ou tenta comprar uma roupa, ou muda o seu cabelo. Eu estava com a minha filha na semana passada e ela mudou o seu cabelo. E não demorou muito tempo para eu dizer: eu não gostei disso. E ela disse: eu não me importo, sabe? E quer saber? Nós amamos uns aos outros do mesmo jeito. Porque nós temos um acordo, sabe? Entre nós que nós ouviremos o outro, mas cada um viverá a sua vida. Mas já houve um tempo que não era tão pacífico quanto é hoje. Eu me lembro quando minha filha comprou sua primeira casa, ela tinha proposto de comprar uma casa móvel. Nós achamos que ela deveria comprar uma casa normal. Todo mundo começou a pegar no pé dela. E ela disse: olha, isso é o que eu quero. Afaste-se e seja feliz comigo. Mas sabe, às vezes você está no meio de pessoas onde você não pode ser tão direto assim. Elas sempre estão dando as suas opiniões e você não quer ouvir opinião. Mas quer saber de uma coisa? Um dos melhores conselhos que eu posso te dar hoje é: guarda a sua opinião para você mesmo. Amém? Se alguém pedir sua opinião, fale, mas você precisa ter muito cuidado, pois elas podem não querer ouvir mesmo tendo pedido a você. Elas esperam que você concorde com elas. Bem, o que você acha? Elas querem que você diga que o que está fazendo está certo? Existem muitas coisas que podemos falar que pode estar fora disso. O motivo pelo qual eu disse acreditar que Pedro teve um problema com João está baseado na passagem de João 21, onde Jesus disse para Pedro como ele iria morrer pela pregação do Evangelho, e a primeira coisa que saiu da boca de Pedro foi, virando-se para João, disse: e quanto a este aqui, o que lhe sucederá? Quando você está sentindo um pouco de inveja ou está com raiva de alguém,
Você não quer pensar que terá que sofrer algo que a pessoa não vai sofrer, então você quer saber, bem, e quanto a ele? Bem, e quanto a ele? Eu não posso provar essa passagem, é só a minha opinião, mas Paulo e Barrabás tiveram dificuldade de se relacionar e finalmente tiveram que se separar. Separar-se. Paulo sempre estava escrevendo para as igrejas, andem juntos, andem juntos, andem juntos, andem juntos. E ele disse, complete a minha alegria, caminhem juntos. Ele escreveu para Timóteo, o servo do Senhor, não pode ser ranzinza. Você precisa se relacionar bem com as pessoas. Seja bem temperado. Seja pacífico. Em Romanos 12, a Bíblia diz que precisamos ser adaptáveis. Precisamos nos adaptar às pessoas e às coisas. E, no que depender de nós, precisamos viver em paz com todas as pessoas. Se relacionar bem é um trabalho de tempo integral. Você nunca poderá andar em paz com as pessoas se não estiver disposto a andar em humildade. É impossível ter um bom relacionamento com as pessoas se não humilhar-se a si mesmo. E talvez tenha que pensar que você pode estar errado. Nós temos que fazer isso. Nós sempre gostamos de pensar que as outras pessoas estão erradas e a questão é, às vezes estão, às vezes não. Nós olhamos para as pessoas com lentes de aumento, mas olhamos para nós mesmos com óculos bem coloridos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 2, você é julgado pelas mesmas coisas que julga as outras pessoas, quer saber? Isso nem sequer faz sentido, nós dizemos, por que então eu faria isso? Bem, isso é porque nós damos desculpas para nós mesmos. Se eu faço é porque eu tenho uma razão, mas se as outras pessoas fazem, não tem desculpa. Não existe razão para você fazer isso, mas se eu fizer, tem uma razão. É sempre assim que tratamos a nós mesmos, somos menos exigentes com nós mesmos do que com os outros. Precisamos estar dispostos a nos humilhar. Humildade, enquanto você não está acostumado com ela, é um comprimido difícil de engolir. É muito interessante como é difícil dizer, pela nossa velha natureza humana, eu estou errado, desculpe-me, passei dos limites ou qualquer que seja a situação. Quando você encontra alguém que consegue fazer isso, você finalmente encontrou alguém que tem caráter. Eu não me impressiono quando estou perto das pessoas que nunca estejam erradas. Elas sempre precisam estar certas. Isso quer dizer orgulho com letra maiúscula. Porque a questão é, ninguém está sempre certo. Em Romanos diz, no que depender de vós, vive em paz com todas as pessoas. Nunca vingue por si mesmo, mas deixe o caminho aberto para Deus. Então, quando eu tento resolver as situações sozinho, eu estou fechando o caminho para Deus resolvê-las. Mas se eu colocar a minha confiança nele, ou como a Bíblia diz no Salmo 37, comprometa o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele endireitará os seus passos. Se eu agir assim, ao colocar minha fé em Deus, eu estou deixando o caminho aberto para ele provar quem está certo ou errado, se precisar ser provado. Eu me lembro alguns anos atrás que eu ainda era teimosa e cheia de mim mesma. Graças a Deus ele fez uma grande obra em mim. Não que tenha sido completamente feita, mas eu caminhei bastante. Não estou onde deveria, mas graças a Deus não estou onde estava. Aleluia. Lembro-me que, para mim, era muito importante eu ter a última palavra na discussão, sabe? Precisava ter a última palavra. Eu descobri que, bem sabe, muitas vezes Deus me falava para silenciar. Eu só preciso silenciar e confiar em Deus. E se eu estiver certa e ninguém estiver percebendo, então Deus tem suas formas de provar que você está certo. Quando Deus cuida disso, querido, está cuidado. Ele disse, eu pleitearei a sua causa. Alguns de vocês têm causas em suas mãos que precisam ser entregues para Deus hoje. Vamos, gente, eu estou falando para alguém. Eu não inventei essa mensagem. Deus falou que era isso que eu deveria pregar hoje aqui. Eu ia pregar sobre esperança. Você tem pendências com alguma pessoa, causas com pessoas? Talvez você tenha se colocado como juiz, júri, advogado e controlador de tudo. Culpado!
Talvez você tenha decretado uma sentença sobre uma pessoa. Talvez a sentença seja se afastar de sua vida. Talvez a sentença seja você não se aproxima dela mais. Talvez sua sentença seja eu não converso nem sequer olho para você. Talvez sua sentença seja eu vou arruinar a sua reputação. Eu vou contar para todo mundo o que você fez comigo. Vamos lá, pessoal. Bem, Deus nunca me colocou como juiz ou júri, nunca me deu o direito de condenar as pessoas. Ele me falou para fazer uma coisa: ore pelos seus inimigos, abençoe aqueles que te ferem, faça-lhes o bem e então deixe todas as situações para eu resolvê-las. Alguém está precisando de ajuda hoje? Agora, você precisa entender que Satanás usa as lutas e ofensas para impedir a unção nas nossas vidas. Só existe uma forma para a unção fluir: quando andamos em amor, e a ofensa não faz parte do amor. A Bíblia diz: amar é não ficar ofendido facilmente. O amor sempre acredita no melhor de cada pessoa. Eu descobri que se eu quiser proteger a unção na minha vida, preciso andar em amor. Eu não tenho nada se eu não tiver a unção, e se eu não tivesse a unção hoje, poderia sentar e calar a boca, porque nada faria sentido. Nossa música precisa ser ungida. Nossos anúncios precisam ser ungidos. Quando a minha filha anuncia as fitas, precisa haver unção. Eu quero que todas as coisas que acontecem aqui sejam ungidas. Eu quero que você sinta o amor de Deus e a unção quando entrar no estacionamento. E bem sabe, é inexplicável quanto estamos desesperados pela unção de Deus. Nós precisamos ter a unção. E a intriga impede a unção de Deus na sua vida. A intriga também impede a promoção de Deus na sua vida. Se quiser ser promovido, de Deus vem a promoção. A verdadeira promoção vem de Deus, não do leste nem do oeste, mas de Deus. Deus a uns abate, a outros ele levanta, diz a Bíblia. Eu creio que ele precisa abater algumas pessoas, e ele está abatendo algumas pessoas que não estão se comportando bem, e ele está procurando alguém para promover para algum lugar melhor. Vamos lá, pessoal. Geralmente as pessoas querem conseguir outro emprego porque pensam: não tem espaço para crescer aqui, não tem lugar, um emprego de fim de carreira e acabou tudo. É o fim do meu emprego. Quer saber? No reino de Deus não existe essa coisa de fim de emprego, de fim de carreira. Porque Deus sabe como promover as pessoas que merecem ser promovidas. Espiritualmente, financeiramente, no emprego, com favor e em todas as áreas. Geralmente oramos pedindo coisas que queremos, mas então não fazemos o que Deus nos manda fazer. Deus tem a sua parte, nós temos a nossa. Ele sempre fará a sua parte se fizermos a nossa parte. Existe uma grande advertência na Bíblia sobre essa coisa de perdão. Uma grande advertência. Sua fé não funcionará se você não perdoar. A unção não virá na sua vida se você não perdoar. Perdoar não significa isolar as pessoas, não falar com elas, fofocar sobre elas e depois dizer: bem, eu te perdoo. Isso não é perdão. Deus diz: Ele é o nosso vingador. Eu já passei por algumas situações na minha vida que me magoaram muito, muito profundamente. E demorou alguns anos. Mas eu tenho visto Deus vingar-me na frente daqueles que me feriram. Quero dizer, você sabe que é Deus. É como você sabe que você sabe que você sabe que você sabe que é Deus, e é quase impossível você não dar boas gargalhadas, certo? E isso é porque você percebe que Deus deu uma reviravolta e enfiou aquela afronta na garganta do diabo. Amém? E realmente quando nós nos vingamos, não existe uma vitória verdadeira nisso. Você ainda se sentirá mal de ter feito isso desse jeito. Eu me lembro que anos atrás o Dave e eu estávamos fazendo compras e fomos numa loja que tinha um quadro que eu queria. E o Dave não gostou. Eu queria. Ele não fazia nenhuma questão do quadro, mas eu o queria. E quanto a mim, você sabe, eu tenho direito, a minha casa também. Ele não queria que eu comprasse o quadro. Nós estávamos conversando no shopping e eu bati o pé e saí zangada. E sabe como nós somos? Quantos aqui sabem o que acontece quando você não gosta de alguma coisa? Isso é o chamado de linguagem corporal.
Nós podemos falar todas as coisas certas, mas deixar as pessoas saberem claramente: eu não gostei disso e não vou agir certinho enquanto não for do meu jeito. Estou vendo todos vocês aí na galeria. E bem sabe, esse tipo de coisa é muito importante para Deus. Elas são muito importantes para a nossa caminhada com Deus. Sabe o que constrói em nós o caráter? Fazer a coisa certa quando for difícil. Por favor, me escute. O que constrói o nosso caráter, que deve ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo em nós, é fazer o que é certo de coração e tratar bem as pessoas que não merecem. Alô? Tratar bem as pessoas que não merecem. Porque quer saber? Em algum ponto, alguma pessoa precisou nos tratar bem quando não merecíamos ser bem tratados. Deus não está nos pedindo para dar nada às pessoas que Ele não tenha nos dado primeiro. Porque Deus me tratou bem muitas e muitas e muitas e muitas vezes quando eu nem merecia. E quanto você já teve essa experiência com Deus? Nós precisamos desenvolver o caráter se quisermos dizer alguma coisa sobre o cristianismo para este mundo. E então eu bati o pé no shopping, então finalmente o David disse: olha, compre o quadro, eu não me importo, compra o quadro. Então eu me lembro que eu me senti assim meio mal, mas eu pensei: ok, eu consegui. O Espírito Santo me falou assim: sabe, você acha que venceu, mas você não venceu. Você conseguiu foi ter uma falha miserável. Eu percebi na hora do que ele estava falando. Se você conseguir as coisas do seu jeito, isso não é ter sucesso. Você não me deixou fazer isso por você. Você fez sozinho, usou os princípios errados para conseguir o que você queria. Pirraça, raiva, autocomiseração, má atitude. E se é assim que estamos conseguindo o que queremos, nós não estamos mostrando o verdadeiro cristianismo. Obrigada pela sua tremenda resposta e o seu suporte também. Alguns de vocês estão... 1 Samuel capítulo 24. Fico imaginando quantas pessoas no mundo têm a oportunidade de serem grandes, de ocupar uma posição alta, de carregar uma unção forte, que tem um chamado e uma grande oportunidade, mas então, como sempre, vem o teste. Sempre antes da promoção, tem um teste. E, às vezes, você não tem nem ideia do que Deus tem em mente para você. Talvez Ele já tenha colocado no coração de alguém que tem a capacidade de te abençoar e promover, o que já pode estar no coração deles para você, mas tão certo quanto eu estou aqui, você passará por uns 2, 3 ou 4 testes no caminho. Deus está nos testando para ver se estamos realmente prontos para o próximo nível de responsabilidade. Não importa o que falamos ou sabemos, não importa o quanto nós conhecemos e decoramos a palavra, o quanto pulamos durante o louvor e adoração, quantas fitas nós carregamos conosco, quantas traduções da Bíblia nós temos, ou quantos adesivos o nosso carro tem. A questão principal é que tipo de frutos nós estamos produzindo quando somos pressionados. Como nós tratamos as pessoas que não nos tratam bem, como agimos quando não conseguimos o que queremos. Com que velocidade nós obedecemos a Deus para abrir mão de alguma coisa que nós queríamos? Quanta paciência nós temos com as pessoas que talvez não são tão rápidas ou espertas quanto gostaríamos que fossem? Nós vamos dar uma olhada em Davi, que se tornou rei. Quero te falar uma coisa, só porque você é ungido para alguma coisa, isso não significa necessariamente que você cumprirá isso. Porque existe um tempo para a unção e também existe um tempo para o chamado e um tempo para ser preparado para este chamado. Neste inteirinho você vai para a escola do Espírito Santo. Nós vamos para a escola de caráter. No reino de Deus, nós precisamos passar pela escola de caráter. E o caráter não é forjado com penas.
vida fácil e ter as coisas do nosso jeito não vão construir o caráter em nós. Nosso caráter precisa ser forjado nos tempos difíceis. Em 1 Samuel capítulo 24, começando no verso 1, diz: Quando Saul retornou de seguir aos filisteus, lhe disseram que Davi estava no deserto de Engedi. Então Saul tomou 300 homens escolhidos de todo Israel e foi atrás de Davi e seus homens entre as rochas das cabras selvagens. Ele chegou nos pastos onde havia uma caverna e Saul entrou para aliviar o ventre. E Davi e seus homens estavam sentados no interior desta caverna. Por que Davi e seus homens estavam sentados no interior daquela caverna? Porque eles estavam por muito tempo agora se escondendo de Saul, que estava tentando matar a Davi. Por que Saul estava tentando matar a Davi? Porque ele tinha inveja de Davi. O que ele invejava? Ele invejava a unção que estava na sua vida. Fico espantada com quando as pessoas sentem inveja da unção que está sobre a sua vida. Fico espantada com quantas pessoas que sentem inveja do que você tem e das bênçãos que você tem agora, pelas quais você batalhou, ou você dedicou a sua vida inteira, ou você passou por um teste de obediência a Deus, e elas querem o que você tem, mas não querem fazer o que você fez para conseguir isso. Quer saber, se alguém tiver inveja de mim porque eu sou bem-sucedido, o problema é dele, isso não é problema meu, sabe? Porque elas não estavam comigo quando eu estava sentado no chão segurando as pernas dos móveis, tão chateada que eu sentia que não ia suportar, tentando fazer o que Deus estava me dizendo para fazer, para vencer as coisas do meu passado. Ah, não, Saul não estava feliz com Davi. Ele tinha ciúmes porque as pessoas gostavam dele. Ele tinha ciúme porque ele tinha uma boa aparência. Ele tinha ciúmes e inveja dele porque ele tinha uma unção para música. E principalmente, Saul tinha ciúmes porque as pessoas gostavam dele. Imagino quantos pastores, talvez líderes espirituais ou líderes de outro ministério, já correram com alguém de suas igrejas porque as pessoas gostavam dele e eles temiam que se o deixasse fazer alguma coisa, ele alcançaria o favor. Se alguém te colocar para correr porque sente ciúmes do seu dom, do favor que Deus pôs sobre você, vá embora. Vá em paz, não fale sobre eles, ore por eles. Querido, Deus te exaltará e quando Ele te exaltar, ninguém poderá te rebaixar. Mas por outro lado, se você ficar magoado, ressentido, querendo se vingar, falando sobre isso, espalhando rumores e fofocas, bem, eu não iria naquela igreja se fosse você. Ninguém. Ai, não quero nem falar daquele lugar, você não vai acreditar no que eles fizeram comigo. Você não está pronto para ser promovido. Você pode ter um chamado, mas terá que dar voltas na montanha, esperando que consiga, mas talvez não. Quem sabe, se você não conseguir dessa vez, você precisará dar muitas e muitas voltas ainda. Algumas pessoas já fizeram uma grande cratera no pé da montanha, elas já deram tantas e tantas voltas que nem precisa olhar para onde estão indo mais. Elas conhecem a rota. Assim, já estive aqui, já fiz isso. Já comprei camiseta e tudo mais. Verso 4. Os homens de Davi lhe disseram: Eis que é chegado o dia que o Senhor lhe falou, e eu te entregarei os seus inimigos nas suas mãos, e você lhe fará o que bem lhe parecer. Então Davi se levantou na escuridão e com cuidado cortou um pedaço do manto de Saul. Ele poderia ter o matado, mas ele apenas se aproximou e cortou um pedaço do seu manto. Depois disso, eu amo o verso 5, depois disso, o coração de Davi pesou. Isso significa que ele se convenceu de que ele havia errado. Quero dizer que muitos de nós hoje estaríamos melhores se o nosso coração nos pesasse mais.
Vou dizer de outra forma, se o nosso coração nos convencesse mais. Eu disse isso do outro jeito, de propósito, para expor a minha ideia. Essa frase é ungida e o coração de Davi lhe pesou. Gente, eu quero ser tão sensível a Deus que toda vez que eu maltratar alguém um pouquinho... Eu quero ser do tipo de pessoa que não fica com raiva de ninguém, porque no meu coração eu sei que isso é errado, mesmo que eu queira ficar. Eu amo tanto a Deus que eu lhe obedecerei, não importa o que eu tenha que renunciar, não importa quanto tempo demore, nem o que as pessoas pensarão de mim. Eu vou fazer o que Deus me mandou fazer, porque eu amo a Deus mais do que tudo, acima de todos. Nós precisamos amar a Deus mais do que amamos a nossa reputação. Jesus se colocou sem nenhuma reputação, portanto ele não precisava se preocupar com o julgamento e as críticas das pessoas ao redor. O coração de Davi lhe pesou. Ele falou para seus homens: o Senhor não me permitiu fazer isso contra o meu mestre, o ungido do Senhor. Saul era rei, e Davi o viu como ungido do Senhor porque ele estava numa função que o Senhor o tinha colocado. E mesmo que Saul não estivesse se comportando direito, Davi foi sábio bastante para saber que ele tinha que deixar Deus trazer a sua justiça. E que ele não podia chegar lá tentando consertar as coisas que estavam erradas ou colocar as pessoas contra Saul e pegar o trono dele, e que ele precisava esperar em Deus. Enquanto estivesse esperando, ele tinha que tratar Saul bem, porque gostando ou não, ele era um ungido de Deus. Sabe o que significa? Mesmo se você tiver um líder que não faz as coisas perfeitamente certas, você ainda é obrigado pela palavra de Deus a lhe mostrar o devido respeito e cobrir suas fraquezas e falhas. E não estou falando sobre cobrir um adultério ou alguma coisa estúpida assim. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando sobre as fraquezas, manchas e falhas que todos nós temos. Quando alguém tentar te falar sobre a outra pessoa e arruinar a sua reputação, você precisa dizer: não precisa começar, eu não quero ouvir isso. Quando vamos aprender a cobrir uns aos outros? Vamos lá. Precisamos aprender a cobrir uns aos outros. O Senhor me proibiu de fazer algo contra o meu mestre, o ungido do Senhor, e levantar as minhas mãos contra o seu ungido. Verso 7. Então Davi alertou seus homens com essas palavras e não lhes permitiu levantar as mãos contra Saul. Mas Saul se levantou e saiu da caverna e prosseguiu seu caminho. Ele teve uma oportunidade perfeita para vingança. Provavelmente Saul esteve irritando Davi por muitos meses e certamente por anos. Irritando, caçando, irritando. Ele poderia ter dado um fim àquela história. Eu posso dar um jeito em você, meu irmão, para que você nunca mais me irrite. Mas ao deixá-lo para lá, ele não sabia quanto tempo Deus levaria para trazer justiça. Esse é o nosso problema. Nós não gostamos do tempo de Deus. Sabe por que não gostamos? Porque não confiamos que Deus realmente fará isso. E se Deus não fizer, nós sempre queremos ter uma carta na manga. Vamos ver os versos 12 e 15. Os 3 versos. Agora Davi estava falando para Saul. Ele disse no verso 11: veja, meu pai, o pedaço do seu manto em minhas mãos. Porque eu cortei um pedaço do seu manto e não te matei. Você sabe ver que não existe maldade em minhas mãos. Eu não pequei contra ti, mesmo assim você quer tirar a minha vida? Verso 12. Que o Senhor julgue entre mim e ti, e que o Senhor traga vingança sobre você, mas minha mão não se levantará contra ti. Verso 15. Ele falou isso de novo: e que o Senhor possa julgar, e julgar entre mim e ti, e ver e pleitear a minha causa, e me livrar das suas mãos. Davi disse: eu não levantarei a minha mão contra ti, mas Deus vai trazer a justiça entre nós. Se eu estiver errado, então Deus me julgará, Saul. E se você estiver errado, Deus o julgará. Eu aprendi isso no meu casamento.
Deus, se o David estiver errado, o Senhor o corrija. E se eu estiver errada, me mostra. Nunca ore para Deus corrigir a outra pessoa se você não estiver disposto a deixar Deus mostrar se você está errado. Eu disse, nunca ore para corrigir alguém se você não estiver disposto a deixar Deus mostrar se você estiver errado. Precisamos reconhecer que existem vendas nos nossos olhos para nós mesmos. E sempre vemos o que os outros fazem, não o que nós fazemos. Primeira Pedro capítulo 3, verso 9 diz que, se quisermos receber uma bênção, devemos abençoar nossos inimigos. Essa é uma das regras, para assim dizer, para receber as bênçãos de Deus, você precisa estar disposto a abençoar os seus inimigos. Jesus foi o precursor, ele nos mostrou o caminho, ele foi maltratado, falaram mal dele, foi julgado, criticado, rejeitado e espancado, cuspido, tudo que você possa imaginar. Mas ele nunca tentou se vingar, ele sempre falou que confiava a si mesmo e todas as coisas que ele tinha ao seu Deus. A Bíblia diz que ele confiava tudo o que ele era e tinha a Deus. Mas a nossa atitude é, glória a Deus, não ficarei deitado servindo de tapete para todo mundo pisar. Não estou falando sobre isso, sobre deixar alguém te espancar, abusar de você, esse tipo de coisa. Estamos falando sobre não se mover enquanto Deus não te mandar mover. Nós estamos falando de só tomar os passos inspirados por Deus e não agir conforme a carne. Primeira Samuel 24, de 17 a 19. E Saul disse a Davi, você é mais justo aos olhos de Deus do que eu? Porque me fizeste o bem, mas eu te retribuí com o mal. Você declarou hoje, como me fizeste bem, porque quando o Senhor me entregou em suas mãos, você não me matou. Porque se um homem encontra o seu inimigo, o deixará sair ileso de suas mãos? Portanto, que o Senhor possa te recompensar por esse bem que me fizeste neste dia. Em outras palavras, Saul sabia que ele estava errado. E ele retrocedeu por alguns instantes, mas porque o mal estava dentro dele, ele sempre voltava ao mesmo lugar e perseguia Davi. Ele sabia que estava errado, mas não conseguia se controlar. Ele não conseguia controlar a sua carne. Verso 20, e agora veja, eu bem sei que você certamente será rei. E que o reino de Israel será estabelecido em suas mãos. E ele sabia a coisa certa a fazer, e sabia que porque Davi estava fazendo a coisa certa, Deus o promoveria. Então por que ele não fez as coisas certas para que Deus o promovesse? Sabe por que as pessoas não fazem as coisas certas mesmo sabendo que deveriam fazer? Eis aqui um homem que sabia o que devia fazer, mas não fazia. Não existe sequer uma pessoa neste auditório hoje que esteja na palavra de Deus há um tempinho e nunca ouviu sobre a importância de perdoar as pessoas que te ofenderam. Ninguém. Mesmo assim, quantas pessoas que frequentam a igreja regularmente estão magoadas, com raiva e ofendidas com alguém? Você pode estar vindo para a igreja com quem está magoado? Ah, sim! Você ouve o pregador de quem está com raiva. Vamos lá. Você trabalha para quem você está magoado? Como você poderia ter qualquer tipo de relacionamento pessoal se não houver unidade? Como você pode ter força nos relacionamentos sem unidade? Então, nós sabemos perdoar? Quantos aqui sabem perdoar? Quantos aqui sabem que não podem guardar ofensas? Quantos aqui sabem que deveriam orar pelos seus inimigos? Quantos aqui sabem que deveriam abençoar os inimigos? Quantos aqui não fazem isso? Porque não sabe por quê? Uma razão. É difícil. Fere a nossa carne. Sentimos dor nas nossas emoções. Quando precisamos ser gentis com as pessoas que não foram gentis conosco. É ou não é? Você sente isso? É real? Está lá? Oh, Deus! Não me peça para fazer isso. Oh, Deus! Mas lembre-se, o caráter é desenvolvido quando você faz o que é certo, mesmo sendo difícil. Eu posso até sentir a dor.
1 Pedro 5,6 diz: humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, porque no tempo oportuno Ele te exaltará. Vamos olhar em 1 Samuel 25. Vamos observar uma mulher sábia. Assim como eu, uma mulher sábia. Igual vocês, que são mulheres sábias. Os homens também são sábios, mas vamos observar uma mulher. Abigail, uma mulher sábia. Eu nunca soube muito a respeito de Abigail. Mas existe uma lição maravilhosa nessa história. Verso 1, Samuel morreu. Ele era o profeta. E todos os israelitas se reuniram e choraram por ele e o enterraram lá em Ramá. E Davi se levantou e foi ao deserto de Parã. Um homem muito rico estava em Maom, cujas posses e negócios estavam em Carmelo, e ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E ele estava conduzindo as suas ovelhas no Carmelo. O nome deste homem era Nabal e o nome da sua esposa era Abigail. Ela era uma mulher muito inteligente e bonita, mas o homem era rude e mau nos seus atos. Ele era calebita. Agora, o que isso significa? Significa que ela era uma mulher boa casada com um idiota. Bem, Deus não me chamou para traduzir a Bíblia, mas, sabe, provavelmente eu poderia escrever uma versão atualizadíssima para todos entenderem. É exatamente isso que diz, é o que está dizendo. Quantas mulheres você acha que são casadas com idiotas e quantos homens você acha que são casados com mulheres idiotas? Nem toda pessoa legal é casada com alguém legal, nem toda pessoa doce é casada com alguém doce. Então aqui está uma mulher sábia, bonita, boa, doce, uma mulher de Deus, que era casada com um homem muito difícil de lidar. Eu não vou ler esses versos agora para você, se você quiser ler mais tarde, mas quando Davi chegou para este homem e tentou ser amigável com ele, tentou ser uma bênção. Ah, mas Nabal, ele foi sarcástico, carrancudo e rude. Então Davi ficou com muita raiva e ele decidiu que iria vingar-se. O que eu acho interessante aqui é que Davi, em algumas páginas anteriores, foi totalmente contra a vingança e sabia que isso era errado. E aqui o encontramos em outro cenário. Alguém lhe deixa com raiva, maltrata e mais uma vez ele está pronto para vingar-se. Por que isso? Porque é a nossa resposta natural às pessoas que nos maltratam. E toda vez que alguém te maltratar, e isso é o que você deseja fazer realmente, isso pode nunca passar. Esse sentimento pode nunca parar de se levantar dentro de nós quando alguém nos maltratar. Deus não está nos pedindo para não sentir nada. Ele está nos pedindo para controlar as emoções erradas e manifestar apenas as que são certas. Existem vários tipos de emoções. As emoções em si não são ruins. Nós precisamos ter o fruto do autocontrole para controlar as coisas erradas. Então, Davi precisava que alguém fizesse alguma coisa por ele naquele momento. Orar, encorajar, qualquer coisa, senão ele cometeria um grave erro, porque ele ainda não era rei. Eis aqui um teste. Quem precisava dessa mensagem? Aqui está um teste. Sabe, quando você já viveu alguns anos, se você soubesse onde eu comecei e tudo o que aconteceu na minha vida nos últimos 25 anos, e as oportunidades tremendas que Deus me deu hoje. Muitas coisas que eu passei, eu não entendia nada, pareciam erradas, pareciam más, pareciam injustas. Quero dizer, parecia que só eu andava na carne, que todo mundo andava no espírito, e Deus só trabalhava na minha vida, e isso era muito difícil. Mas agora eu olho para trás e vejo que muitas dessas coisas na minha vida foram testes que vieram antes dos tempos de vir as grandes promoções. Eu não passei em todos eles. Algumas vezes eu precisei voltar e dar mais uma volta ao redor da montanha.
Eu me lembro quando Deus estava tentando me ensinar a não falar sarcasticamente pelas costas do meu marido e mostrar-lhe respeito. Vamos, gente, existe alguma mulher assim aqui que Deus está te ensinando? A não ser desbocada, não ser negativa. Foi difícil para mim porque se eu não concordasse com ele, eu precisava expor a minha opinião. E Deus começou a trabalhar comigo, você precisa mostrar mais respeito ao David. Pare de discutir com ele. Para falar a verdade, Deus finalmente me falou algo muito forte. Se você demonstrasse o mesmo respeito ao David que você tem pelo seu pastor... Sabe, nós não falamos com algumas pessoas do jeito que falamos com a nossa família, sabe? Não fazemos isso, mas... esse é um outro assunto. Esse homem está pensando, essa é a mensagem que minha esposa precisa. Espera um pouco, irmão. Eu terei alguma coisa para você daqui a pouco. Lembro de muitas vezes quando eu e o David estávamos discutindo, ou tendo uma discussão pesada, e eu sabia, porque o meu coração estava me incomodando. Eu estava sendo convencida de que eu precisava calar a boca. Aqui está uma oportunidade para fazer o que Deus me mandou fazer. Então a sua carne fica gritando. Depois que você começa, fica assim. E você sente como se estivesse espremendo. E sabe, tudo que você tem para fazer é acalmar-se e calar a boca. Me lembro de algumas vezes em que eu ia direto para E isso era assim como o diabo estava gritando no meu ouvido, Jesus no meu coração e o Espírito Santo falando, cale-se, o diabo estava dizendo, diga isso, e minha carne estava assim. Minha mente estava dizendo, fale para ele o que pensa, fale para ele o que pensa, fala. Mas a minha boca, sabe, ela queria gritar. É difícil quando você chega a este ponto, sabia? Mas se você for honesto, realmente honesto, devemos admitir que muitas vezes, lá no fundo do nosso coração, nós sabemos o que devemos fazer. Nós não somos tão lerdos como fingimos ser. Nós sabemos o que devemos fazer, mas é difícil, nós não queremos fazer. Lembro-me muitas vezes que eu chegava neste ponto de decisão. E eu me lembro de pensar assim, eu sei que precisarei passar por isso novamente, mas não importa, porque eu vou lhe dizer o que eu penso. O problema é nós sempre voltaremos ao mesmo lugar de antes. E não será mais fácil desta vez do que da última vez que fomos lá. Eu vou repetir isso, nós sempre voltaremos para o mesmo lugar. E não será mais fácil da próxima vez do que foi desta vez. É melhor você seguir em frente e fazer a coisa certa e supere isso e comece a praticar. Porque quanto mais você pratica, mais fácil se torna. Depois de ter feito isso umas 100 vezes, não te incomodará? É como exercícios de músculos. Glória a Deus. A vingança é um grande erro, sabe? Um grande erro. Certo. Verso 18. 1 Samuel 25, 18. Então, Davi está com raiva e pronto a esmagar este homem. E Abigail percebeu o que estava acontecendo, então Abigail pegou depressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas assadas, 17 quilos de trigo, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos secos. E disse para suas servas, vá adiante, eu seguirei depois, mas ela não falou para o seu marido Nabal aonde ia.
Quando ela montou no jumento, se aproximou escondida pela montanha, e Davi e seus homens estavam vindo pelo lado oposto, e ela os encontrou. Agora Davi tinha falado: certamente em vão eu protegi tudo o que este homem possuía no deserto, para que nada que lhe pertencia se perdesse, e ele me pagou mal por bem. Então Davi estava dizendo: olhe, eu protegi tudo o que o seu marido tinha, e eu tratei bem. Agora Davi se pronuncia: que Deus me faça um tanto e mais ainda se eu deixar alguma coisa pela manhã de tudo o que este homem possui. Ele estava dizendo: quando amanhã vier, eu vou matar todo mundo neste campo e destruir tudo o que este homem possui. Você já fez ameaças absurdas quando estava nervoso? Você já falou para os seus filhos: você não vai sair de casa por 1 ano? Ou eu vou te bater até quase morrer? Ou essas coisas que falamos, sabe, que não significam nada mesmo. Davi estava com raiva. Ele tinha emoções. Não estou te pedindo para não ter emoções, estou te pedindo para você as controlar. Não estou pedindo para você não sentir vontade de vingança, estou pedindo para não se vingar. Glória. Estou pregando bem hoje, eu me daria um tapinha nas costas, sabe? Agora, veja, verso 23. Quando Abigail viu a Davi, ela pulou e desceu do jumento e prostrou-se com o rosto em terra diante de Davi. Em reverência, ela o honrou. Ela se humilhou para manter a paz. E prostrando-se aos seus pés, ela disse: sobre mim somente caia a culpa, meu senhor, e não caia sobre ti. E ouça as palavras de tua serva. Não se faça assim, meu senhor, eu te peço, para com este homem tolo e perverso chamado Nabal, porque assim como seu nome, assim ele é. Nabal, tolo, perverso é o seu nome, e a tolice está com ele. Mas eu sou tua serva, e não vi os moços de meu senhor, os quais tu enviaste. Então agora, meu senhor, como vive o senhor e a sua alma vive, vendo que o senhor te livrou da culpa de sangue, de se vingar com suas próprias mãos dos seus inimigos, agora deixe que aqueles que buscam fazer o mal ao meu senhor ser como Nabal. E agora este presente que a tua serva trouxe ao meu senhor, que seja distribuído aos seus servos. Que o Senhor perdoe, eu te peço, o pecado da tua serva, porque o Senhor certamente te estabelecerá uma casa, porque o meu senhor está lutando as batalhas do Senhor e nenhum mal foi encontrado em todos os teus dias. Agora, para ser honesta, eu tive que olhar essa passagem muitas vezes para entender o que estava acontecendo. Eu pensei: certo, ela é casada com um idiota. E aqui está a chance de se livrar dele. E ele está correndo lá para tomar a culpa dele pelas ações idiotas e implorando que Davi não o mate. E finalmente, Deus mostrou-me. Ela não estava fazendo isso com a intenção, porque queria proteger o seu marido. Ela foi lá conversar com Davi na tentativa de impedi-lo de cometer um erro, porque ela não queria que Davi atrapalhasse a unção sobre a sua vida, porque ela sabia o que estava no futuro de Davi. Se você encarar isso dessa forma e voltar a ler, verso 26, assim como vive o Senhor e a sua alma vive, vendo que o Senhor te livrou da culpa do sangue. Porque ela sabia o que significava ser culpado pelo derramamento do sangue de alguém, e ela estava dizendo: Deus está me usando para impedi-lo de cometer esse grande erro. Eu vi o que estava para acontecer e corri com meu jumento, trouxe presente e me humilhei diante de ti, e eu te implorei que o perdoasse. Então, Deus me usou para te impedir de cometer esse grande erro. Verso 28, perdoa, eu te peço o pecado da tua serva, porque o Senhor certamente te fará uma casa, porque o meu Senhor está lutando suas batalhas, e mal nenhum foi achado em nenhum dos teus dias. Então, de uma forma ou de outra, ela soube e discerniu que Davi era um grande homem, que ele seria exaltado um dia, e talvez ela já soubesse no seu coração que ele seria rei. Ela disse: você está lutando as batalhas do Senhor e não foi encontrado nenhum pecado, nenhum mal em todos os teus dias. Eu não sei se ela estava ciente das particularidades da situação com Saul, mas, sabe, ela estava ali falando profeticamente. Quando ele esteve na caverna com Saul, ele não deixou o mal se apossar do coração. Ela estava dizendo: então você tem, neste momento, algo que foi construído aqui.
Você está prestes a receber a sua recompensa. Satanás está te provando. O que o diabo faz, ele joga tudo sobre você. Ele faz você passar por cada pessoa que você tenha problemas. Cada tipo de personalidade que você tem dificuldade de lidar, com certeza ele te rodeará com estes. Você terá isso e mais aquilo se despencando e mais alguma coisa dando errado. As pessoas que você não gosta estão recebendo bênçãos enquanto você está esperando em Deus e nada acontece. Você terá a oportunidade de se sentir com inveja, ciúmes e mesquinho, pegar as coisas com as suas próprias mãos e o tempo inteiro você precisa ficar lá, como a Bíblia diz, como uma ovelha sendo levada para o matadouro. Às vezes nós parecemos ovelhas sendo levadas para o matadouro, a Bíblia diz, mas no meio destas coisas você tem que saber que nós somos mais do que vencedores. Porque quer você saiba ou não, você não vence o seu inimigo tentando se vingar, mas estará vencendo o seu inimigo ao se recusar a se mover na carne e dizer: Deus, se o Senhor não resolver isso, nunca poderá ser resolvido. Se o Senhor não fizer alguma coisa a respeito, eu acho que as pessoas me tratarão desse jeito até eu morrer, mas eu não colocarei o meu dedo nisso, eu estou esperando em Ti, Deus. Então Abigail disse a ele: quando entrares no teu reino, lembra-se de mim. Então aconteceu que Nabal acabou sendo morto do mesmo jeito. E Davi se casou com Abigail. Ela se tornou uma de suas esposas. Então, ela foi recompensada por ter sido uma pacificadora. A Bíblia diz: benditos os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Benditos os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem são os mansos? Aqueles que não tentam cuidar das coisas sozinhos, mas esperam em Deus. Hebreus 12, a Bíblia diz: nós devemos ajudar uns aos outros sem intriga. Diz assim: seja vigilante para observar e vigiar uns pelos outros, e não permita que uma raiz de ressentimento e mágoa se aposte do seu interior. Quando você vir alguém com raiva de outra pessoa, convença-lhe, seja como Abigail. Vamos, gente. Repitam comigo: eu vou ser como Abigail. Mesmo que eu precise lidar com Nabal, eu vou ser como Abigail. Por isso Deus me abençoará. Você está entendendo que se você for como Abigail, Deus te abençoará? Diga: se eu for como Abigail, Deus me abençoará. Quantos aqui estão entendendo isso? Precisamos esperar em Deus. Vamos louvar a Ele.